Não que, Filipenses 3,12, não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja, perfeito, entretanto, vou caminhando, buscando alcançar aquilo para o que também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude, olha só, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que ainda estão adiante de mim. 14. Apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Graças a Deus. Senhor, abençoa as nossas vidas, e eu tenho certeza que o Senhor está neste lugar. A tua presença pode ser sentida pelo espírito de cada um dos teus filhos que estão neste lugar nesta noite. E eu peço, meu Senhor, meu Deus, que o Senhor continue presente, Senhor, e que a nossa atenção agora seja atraída à tua palavra. Senhor Deus, que seja despertado aqui melhor no nosso meio a vocação dos teus filhos em Cristo Jesus. Nós queremos te adorar, meu Pai, e pedir a tua bênção. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém? Voltou a funcionar? Podemos assentar, queridos? Graças a Deus. Irmãos, sonhar no sentido bíblico, não é? O que os irmãos pensam que seja? Mas eu entendo que é vislumbrar, não é? O futuro de Deus para as nossas vidas. Eu entendo que sonhar é vislumbrar aquilo que Deus tem para cada um de nós. Amém? Sonhar, queridos, não é simplesmente como muitos pensam, José teve um sonho. Não. Sonhar é uma visão de Deus, é um projeto de Deus, é um propósito de Deus para a sua vida, para a minha vida. Amém? Então, Deus quer que nós sonhemos, queridos, os sonhos dele para a nossa vida. Os irmãos estão entendendo? É alcançar o projeto, o favor, o propósito de Deus. Tá certo, amados? E é interessante que, biologicamente, o homem também precisa ter visão. Vou alterar aqui a palavra sonhar para visão ou para princípio, senão a gente ainda fica com uma visão curta a respeito daquilo que Deus quer falar conosco. Biologicamente, o ser humano, eu e você, também precisamos gerar expectativas a respeito do nosso futuro. Isso faz bem, isso é saudável, porque, com toda certeza, você e eu vamos perseguir, escutem só, aquilo que eu quero. Não estou falando agora dos sonhos de Deus, estou falando da biologia, da sua necessidade como ser humano. Irmãos, uma pessoa que não tem um projeto, não quer chegar a lugar nenhum, ele é frustrado, eu posso dizer assim. Na verdade, ele vai viver mal, ele vai adoecer aqui nessa terra. Imagine uma pessoa que chega e acorda, o que eu vou fazer? Aí não procura fazer um exercício, não procura ler um livro, não procura estudar, não procura... O que vai acontecer com essa pessoa, irmãos? Não procura dar uma caminhada, né? Uma caminhada
não procura sair para ter uma esperança ou visualizar algo. Isso faz mal, irmãos, isso gera depressão, isso gera doenças. E o que é pior, né? O nosso cérebro, eu não sou especialista, tá, irmãos? Isso é o que eu entendo vendo a sociedade nesses anos que eu já tenho. Experiência vale para alguma coisa. O que vai acontecer, irmãos? O que a gente vai perceber? Aquela pessoa, o seu cérebro, os seus neurônios, né? Não é que ele vai... eles são, até hoje a ciência já provou que os neurônios do ser humano, eles são renovados. Sai um, vem outro. Mas se você não exercitá-lo, não procurar fazer as, como diz o pastor Carlão aqui, as sinapses, não é isso, pastor? Vai acontecer o quê? Irmãos, vai dando aquela atrofiada, a mesma coisa com o seu músculo, com o meu. Daqui a pouco a gente olha assim, estou falando de mim, tá? Rapaz, estou com uma dor aqui, não sei o quê, tem que... Né? No outro dia, estava numa posição, quando eu levantei, meus irmãos, parece que o músculo deu um nó. E aí você precisa de um terapeuta, você precisa de uma massagem, de alguma coisa, mas é a realidade. Então, biologicamente, até nisso, você precisa buscar uma expectativa de vida. Você precisa ter um motivo para se motivar. Vou passar num concurso, vou buscar, né? Quero ser pastor, quero ser obreiro, quero fazer a obra de Deus. Isso é importante, irmãos. Dos dois lados, nas duas vertentes, nos dois caminhos, tá bom? E Deus, irmãos, Ele quer que você tenha a visão que Ele tem a seu respeito. A Bíblia chega a dizer o seguinte, lá em Provérbios, é mais ou menos assim. Busque aí na internet aquilo que a sua mente imaginar, né? Aquilo será assim. Como é que é, Tainá? Você que já decorou esse verso? Então, vejam só, eu fico às vezes pensando, a capacidade que você tem, a Bíblia chega a dizer isso, porque isso é da sua capacidade. Isso é do seu objetivo de vida e você pode alcançar. Irmãos, eu não estou falando de ninguém aqui que é um exponencial, um diferente, um diferenciado. Não, eu estou falando do ser humano normal. Eu olho, irmãos, vendo a genealogia bíblica, aí em determinado momento você chega lá e você vai ler assim, ó, e fulano foi, trabalhou com bronze, é bronze, né? E aí, irmãos, bronze é um metal que ele é enriquecido, é misturado. E ele foi especialista e fez as armas. Aí eu fico pensando assim, que negócio é esse? Como é que a pessoa sabe que uma liga com a outra ia dar uma terceira e ele ia fazer isso? Mas, irmão, o outro, a Bíblia diz assim, e ele fez instrumentos, né, de canto. Irmãos, como é que ele sabe? Como é que essa pessoa... E, querido, isso não foi agora, não. Quando você lê a Bíblia, você vai vendo as genealogias, vai lá em Gênesis e começa a ler. Aí você vai ver que o cara, irmãos... Aí, porque como eu imaginei no seu coração, assim é ele. Come, bebe, te disse ele. Porém, o seu coração não está contigo. É esse mesmo? É, né? A primeira parte é. Entenderam, queridos? Aí eu olho assim, quando eu olho e leio a Bíblia, queridos, eu paro. Como é que o cara naquela época, se você for, a história do homem começa, a história do homem, tá? Conhecido biblicamente, começa lá mais ou menos 6.000 anos atrás. Aí você vai vendo a genealogia, aí você vai chegar lá em... sei lá, 3.500 anos atrás, eu não estou lembrado aqui com exatidão, você vai ver, há 3.500 anos atrás, a pessoa começou a mexer lá com os minérios, com os metais,
E aí ele fez a liga e criou uma outra substância e fez uma ferramenta. E a Bíblia chega a dizer assim, ó, procure aí também, irmãos. Vós sois deuses, com D minúsculo, né? É o Salmo, não é isso? Por quê? Ele está falando da capacidade, não da igualdade com Deus, obviamente, mas da capacidade que o ser humano tem de realizar as coisas. Irmãos, tem notícia agora, quando você olha, que estão descobrindo a cura do câncer. Eu vi essa semana, já tem lá. Então, queridos, o ser humano, você e eu, Deus já nos fez com uma capacidade diferenciada. Imagine agora, você segurando tudo isso, não querendo produzir, não querendo sair do lugar. E eu não estou falando, irmãos, vou repetir aqui, ainda vou entrar agora, né? Das coisas do projeto de Deus. Não é? E Deus, queridos, eu fui despertado. Eu estou trabalhando com uma pessoa e ela me desafia, assim, de alguma forma, né? E essa pessoa está numa crise existencial. E a gente conversou sobre sonho. Mas ontem, irmãos, de alguma forma, Deus me pegou sobre isso. A respeito do projeto de Deus para a minha vida. Então, ontem Deus me pegou sobre isso. E, queridos, eu comecei a pensar o que falta realizar. Amém? E o que Deus quer, que é isso que interessa aqui nesta noite. Qual é o projeto de Deus? Qual é o sonho de Deus? Qual é o que Deus imagina a respeito do Manuel, do José, do Antônio? O que Deus imagina? O que Ele quer? Porque nós não estamos aqui por um acaso. E você e eu, neste auditório, que fomos alcançados pela graça de Deus, pelo poder de Deus, que nós um dia saímos das trevas e fomos transportados para o reino de luz do seu amor, como diz a Bíblia. Saímos da escuridão, como foi pregado aqui na semana passada, e Deus foi tarde, manhã, mas foi o primeiro dia, a manhã do primeiro dia aconteceu na sua vida, porque você foi alcançado pelo Senhor. E o que é que Deus idealizou para você? Mas Deus vai se preocupar comigo? Irmãos, eu primeiro disse que Ele te dotou de uma capacidade diferenciada. Amém? Hoje à tarde, eu estava lá escrevendo, e eles estavam vendo um filme antes de almoçar. Aí, irmãos, estavam querendo acabar de ver o filme antes de almoçar. Eu já estava com fome. Aí, queridos, eu não vi o filme, vi a parte final. Quer dizer, nem vi a parte final, mas vi o contexto final. E o cara, sem força, venceu um incêndio, chegou perto do rio, quando todo mundo pensava que ele não tinha mais esperança para ninguém, que estava esperando socorro, ele volta, ele chega, todo praticamente com a mão queimada e tudo, e conseguiu, irmãos, trazer um caminho, uma solução para aquele grupo que estava perdido. Isso é um homem normal. Os irmãos entenderam o que eu estou falando? Isso é um homem com uma visão, aliás, com uma missão, vamos dizer assim, de salvamento, que era esta a profissão dele. E não tem como você, se você olhar um minutinho, não se emocionar. Mas, queridos, vamos voltar aqui para o texto. Vós sois deuses e todos vós filhos do Altíssimo. Amém, queridos? Os filhos do Altíssimo. E outra coisa, meus irmãos,
os filhos de Deus, ainda vou acrescentar isso aqui, nesse momento de introdução. Vocês e eu, por sermos simplesmente chamados para sermos filhos de Deus, nós somos já detentores de uma bênção especial. Porque a Bíblia diz que Deus guarda você e eu, como guarda a menina dos olhos. Os irmãos estão entendendo? Qualquer problema no seu olho, você pisca para proteger. E isso é rápido. Ele guarda a gente assim. Então você já é especial só pelo fato de ter aceitado a Jesus, de estar aqui nesta noite. Mas, querido, então sonhar no sentido bíblico e no sentido biológico, eu já falei para os irmãos, mas ainda vou acrescentar um pouquinho mais. Biblicamente, sonhar é estar aliado. Olha só, irmãos, com a vontade de Deus. E isso vai ser o combustível para a sua vida. Amém? Mas vamos aqui o texto. O verso 13a diz assim, irmãos, 13a, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Bota nessa versão aí. Aleluias. Mas faço uma coisa, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Essa parte aí. Esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Amém? Olha o que Paulo estava dizendo aqui lá para a igreja de Filipenses. Filipenses, irmãos, essa é uma carta, talvez das cartas assim gerais, ela é a mais pessoal. Tem a carta de Filemão, que a gente sabe que era endereçada às outras para uma pessoa, e a gente chama essas cartas de pessoal. Mas essa aqui, ela tem essa conotação. E a região lá de Filipos, historicamente, ficava, me corrijam aí, na Trácia, e também era uma região importante sob o domínio romano. Amém? Glória a Deus. Então, o que acontece? Paulo está dizendo aqui, irmãos, esqueço-me das coisas que atrás ficam. Eu quero dizer para os irmãos nesta noite, esquece o passado, irmãos, de frustração. Dá um glória a Deus aí, irmãos. Esqueça o passado de problema, de pecado, de opressão. Esqueça os planos que não deram certo. Quantas coisas erradas fizemos atrás, quantas coisas eu fiz, quantas coisas os irmãos fizeram. Mas Paulo nos dá uma orientação aqui, quantas vezes eu até desobedeci, fui ingrato, irmãos. A gente não pode nem parar para pensar, né, que vem uma opção de coisa na nossa mente. Mas a Bíblia está dizendo aqui, esqueça as coisas que ficaram para trás. Não interessa mais. Mas eu fiz uma coisa terrível. Esqueça isso, meu irmão. Quem quer fazer a obra de Deus tem que começar desta forma. Quem quer sonhar, ou melhor, alcançar a visão de Deus para o seu ministério, para o serviço, tem que esquecer as coisas que foram feitas lá atrás, no passado. É uma nova vida. Ah, mas eu não posso esquecer. Eu tenho que acertar. Meu irmão, a Bíblia não ensina assim. Deixa com Deus. O que você precisar acertar, fazer, Ele vai falar contigo. Mas a gente tem que esquecer. Imagina eu carregar um negócio nas minhas costas aqui, o peso de um negócio morto, e eu carregando aquilo. O que vai gerar em mim? Irmãos, mais doença. Mas eu fiz algo terrível. Esqueça, né? Paulo, irmãos, o escritor aqui, sabe qual era o passado dele, hein? De perseguidor da igreja de Jesus. Antes de se converter lá no caminho para Damasco, quando ele viu aquele resplendor de luz do céu que caiu sobre a vida dele, ele tinha sede, irmãos, de perseguir os crentes, de ir atrás, me dá aí autorização, eu vou lá, eu sou um homem bom nisso, eu tenho essa capacidade.
Irmãos, esqueça. Amém? Amém ou não? Esqueça as coisas que para trás ficam, porque essas coisas, irmãos, a culpa, ela pode te paralisar. Amém ou não? É verdade. Estão entendendo, irmãos? Como diria os baianos. Diga aí, pastor. Queridos, muitas vezes perdemos os nossos sonhos, o que Deus tem para mim e o que Deus tem para você, porque estamos presos ao passado, à culpa, ao fracasso e ao erro. Entenderam, irmãos? Não podemos ficar presos ao passado. Senão a gente perde aquilo que Deus quer para cada um de nós. Irmãos, ontem Deus pegou a gente de jeito. Louvado seja o nome do Senhor. Esquece o passado. Amém? Vamos aqui. Deixa aí. Avançando para as que estão aonde? Diante de mim. Adiante de mim. Eu nem sei se está certo aí, Carlão. Hã? Amém? Glória a Deus. O que a Bíblia está dizendo aqui, querido? Meu irmão, o verbo avançar aqui, ninguém avança fazendo nada, né? Os soldados na trincheira, quando eles querem conquistar um novo espaço, eles têm que sair dali e avançar. Os irmãos estão entendendo? Então o verbo avançar aqui é esforço, é sair, é ir à frente, né? É procurar ter uma direção, procurar ter uma meta. Estão entendendo, irmãos, para a gente aqui nessa noite? Então a Bíblia está dizendo aqui, o cristão não pode ficar estagnado. Ele tem que caminhar na direção de algo maior. Irmãos, eu vou dizer mais. Às vezes as coisas brotam na nossa mente, mesmo sem você ver com clareza lá na frente. Entenderam? Amém? Mas tem que avançar. Então esqueça as coisas que para trás ficaram e avance. Avance. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está dizendo assim, ó, meu irmão, crente parado, estagnado, vai morrer na trincheira. Pegaram? Nós não podemos. E, queridos, às vezes a gente fica pensando assim, tem que vir um anjo aqui para me dar uma direção. Oxalá fosse assim. Amém? Mas, queridos, quando você começar a caminhar, pá! Sabe o que vai acontecer? Deus vai começar a abençoar, porque é assim que Ele age. Abraão, sai daí, vai para a terra que eu vou te mostrar ainda, Abraão. E ele saiu, irmãos. Então a Bíblia diz aqui, ó, nós avançamos para aquelas coisas que estão adiante de nós, na nossa frente. Qual é o próximo passo? Aleluias! Nós temos que avançar. Mas comece aqui, ó. É uma evangelização, é uma princesas do reino, é um café da manhã. Irmãos, nós fomos convocados para fazer um café da manhã. É só para 10 pessoas. Não pesa no bolso de ninguém. Não é? Os irmãos estão entendendo? Então a Bíblia está dizendo aqui que nós temos que avançar. Faça aqui, faça algo. É vir aqui, ensaiar, tocar, né? É cuidar. Dona Cida fez aniversário, ela está lá dentro, né? Graças a Deus. Eu falei, Dona Cida, você, só faltou falar isso, você é um baluarte aqui como professora de criança.
Vou pedir para o pastor Carlão te jubilar e você. Porque ela está lá, irmãos. Né? Louvado seja o nome de Jesus. Então, queridos, nós temos que avançar para as coisas que estão adiante de nós. Eu vou dizer agora, mesmo em meio à dor, ainda podemos sonhar com a restauração, com ministério, com crescimento, porque Deus age em processo. Mesmo em meio a dificuldades. Está com uma dor aí, irmãos? Deus vai restaurar em nome de Jesus. E temos que caminhar. Meus irmãos, quanta gente está passando problema, né? De saúde. Hoje a Ana estava me falando, o pessoal toma vacina de gripe e fica gripado. Eu falei, eu não entendo, eu não sou médico. Mas eu sei o seguinte, tem que avançar. Dona Isonete, estou com dor aqui, pastor, mas estou aqui, no joelho. Porque Deus vai me dar uma bênção. Ela acabou de me falar aqui agora, antes de eu subir. Entendeu? Irmãos, ninguém aqui é Marte, nasceu para... Mas não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando o seguinte, você tem que ter uma disposição de entender o projeto de Deus, o sonho de Deus para a sua vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz aí também, irmãos, no 14, né? Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o quê? O prêmio da soberana vocação, do chamado celestial. Louvado seja o nome do Senhor. O maior sonho de Paulo, sabe qual era, irmãos? Era alcançar, cumprir, combater o combate e alcançar a eternidade, alcançar o prêmio. Os irmãos entenderam? Sabe qual é o objetivo, irmãos? Nosso objetivo aqui, vejam só, é alcançar o prêmio maior que Deus reservou para você. O nosso sonho, o ministério, o serviço, vai nos levar a alcançar o prêmio maior, que é estarmos com o Senhor, é estarmos presentes com o Senhor, é viver com o Senhor. Mas, pastor, e aí? Isso exclui casamento, filho, emprego? Claro que não, irmãos. Amém? Os irmãos estão entendendo? O seu sonho de alcançar. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Olha só o que diz a palavra. Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que ele está dizendo aí? É esse o seu objetivo. É esse o nosso objetivo. Mas, queridos, nós aqui na Terra ainda temos uma missão, né? Glória a Deus. Cura muitas vezes da nossa alma, alcançar os nossos familiares. Irmãos, isso às vezes me prende. Amém? Mas tem que largar para trás, porque Deus vai fazer naturalmente. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós temos que pensar na nossa casa, na nossa família. Quem não casou, o casamento, quem vai casar, permanecer casado. Buscar cada vez mais saber o propósito de Deus. Eu estou precisando de algo aqui, trabalhe para isso. Quero mudar de emprego, estude para isso. Irmãos, às vezes você tem uma habilidade que ninguém tem. Não é? E Deus vai abençoar para que você, entenda o que eu vou falar, até prospere com essa habilidade e seja algo que vai ser um processo de Deus para uma bênção especial para a sua vida. Amém? Ainda podemos sonhar. Não é?
Atos 26, 19, coloca aí para mim. Paulo, irmãos, sonhava mesmo na prisão. Não é isso? Por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Amém? Mesmo na prisão, na dificuldade, ele sonhava. Deus, qual é o próximo passo? Para onde eu vou? Aleluias! O que o Senhor acabou? O Senhor me disse isso. Se for de Deus, irmãos, mesmo na prisão, vai acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. E às vezes, no momento de dor, irmãos, momento de prisão, Deus nos coloca ali para algum propósito. Não é? Nada é em vão. Nada é em vão. Se não for para abençoar uma pessoa, é para abençoar a sua vida de alguma forma, é para trazer um crescimento, é para gerar algo diferenciado. Esse colega me disse que foi 3 vezes para a prisão. Se converteu na prisão, mas teve que ir 3 vezes. Porque só na terceira ele se converteu. Amém? Então, querido, Deus nos convida nesta noite a alinhar os nossos propósitos com o propósito eterno. Amém? Alinhe. Ajuste a sua mente à palavra de Deus, à revelação. Não se preocupe. Não se preocupe. O sonhador Mó virou primeiro-ministro do Egito. Não é? Sofreu calúnia, difamação. Mas é Deus quem faz. Não é? Uma hora ele parecia até arrogante quando recebeu seus irmãos. Mas Deus estava fazendo uma obra. Louvado seja o nome de Jesus. Então, queridos, alinhe hoje, nessa noite, os nossos sonhos ao propósito de Deus, que são propósito eterno. Vou dizer mais aqui, queridos. Os sonhos não morrem, mesmo nas crises. Amém? Não sei quem falou isso. Mas eu estou repetindo aqui para os irmãos. Não vou dizer que é frase minha. Mas os sonhos não podem morrer, mesmo nos momentos mais difíceis, nos momentos de crise. Amém? Não podem, porque Deus está contigo, Deus é o teu ajudador, Ele é que vai te pegar pela mão direita, Ele é quem vai te sustentar, Ele é quem vai te colocar de pé, Ele é quem vai falar contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, e a outra frase que todo mundo conhece, tem frases de efeito, é verdade, queridos. E tem umas que são boas. Só que nós temos que vivê-las, é verdade. E a outra é o seguinte: se ainda estamos vivos, irmãos, ainda podemos sonhar, não é verdade? Porque só os vivos louvam a Deus, não é isso? Glorificam no nome do Senhor, fazem a obra do Senhor. E se sonhamos com Deus, melhor ainda é o que está por... Estou complementando a frase agora, tá, irmãos? Se estamos com Deus, melhor ainda é o que está por vir. Deus tem algo maravilhoso para você.